E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso vídeo finalizando as funções trigonométricas que a gente estudou, que é o seno, o cosseno e agora a tangente, né? Deve estar aparecendo aí o título. Vocês vão ver que na tangente a gente não trabalha muito com as variações, até existe bastante coisa, mas é uma coisa mais específica. Então a tangente a gente vai ver o gráfico, o período, a imagem, domínio, coisa assim do gênero, tá certo? Depois a gente vai analisar algumas coisas, mas é mais simples, porque não se trabalha tanto com variações. Tudo bem? Então, o assunto aí, função tangente, vamos colocar aqui o título, né? É a função tangente. Deve ter aparecido já o título que eu fiz na edição. Então, para a gente lembrar, né, da função tangente, a gente precisa lembrar da tangente no ciclo trigonométrico. Isso é muito importante. Então a gente tem que lembrar o seguinte, olha, a tangente, quando você fazia a análise dela dentro do ciclo trigonométrico, você ia ter a seguinte coisa. Você tinha o ciclo trigonométrico, dentro do ciclo seno e cosseno, que eram aqueles dois eixos, e a parte de fora, numa reta tangente a tangente. Então, se a gente fizer assim aqui a grosso modo, né? Ó, então aqui eu vou ter o ciclo mal feito, né? Para variar. Aqui as duas retas seno e cosseno, e aqui fora a tangente. Nossa, mas ficou feio demais. Vamos fazer uma tangente mais decente aqui, ó. Aqui é a reta tangente, ó. Qual que é a característica? Ela passa apenas por esse ponto. Então, conforme eu marcava o ângulo aqui alfa, esse pedacinho aqui, olha, era tangente. Então, a gente tinha no primeiro e no terceiro quadrantes tangentes positivas, que ia desde o zero até lá para cima, tendendo a infinito. Só a tangente de 90 graus, que era aquela que não existia, tá? No segundo e no quarto quadrante, você ia ter a projeção aqui para baixo, né? Então a tangente estaria aqui, ela seria negativa. Então você ia ter a seguinte coisa, ó, só para lembrar. No primeiro e terceiro dos quadrantes, projeção lá para cima, tangente positiva, segundo e quarto lá para baixo. Tendência para infinito aqui, né? Para mais infinito, e aqui uma tendência para menos infinito, lá para baixo, né? Lembrando que quando chegasse exatamente em 270 graus, não existiria tangente. Então acho que deu para a gente lembrar rapidamente aí da tangente, que eu já gravei um vídeo sobre isso, já falei sobre isso. Agora, como ficaria o gráfico, né? Então, para lembrar disso também, do gráfico, lembrar não, para fazer o gráfico, a gente tem que lembrar um pouco da tabela da tangente, ó. Então aqui eu vou colocar a tabela, que a gente fazia básica. Essa tabela aqui, ela é única para os gráficos todos, né? Seno, cosseno, tangente, etc. Porque ela analisa os quadrantes. Então aqui você tem o x, aqui tem o y. Então você tem 0, π sobre 2, de 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante, de π sobre 2 até π é o segundo, depois o terceiro e o quarto quadrante, tá certo? Olha aqui, é por isso que a gente coloca, ó, daqui para cá é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá certo? Então são esses daí. Então a gente via o seguinte, ó, que a tangente de 0 é 0, de 90 ela não existe, aqui é 0, aqui ela não existe e aqui ela é 0. Só que, se você analisar aqui, ó, no primeiro quadrante, de 0 graus até 90 graus, então a gente teria assim, ó, a tangente de 0 grau é 0. E a tangente de 90 graus, ela não existe. Mas existe a tangente aqui, ó, de, por exemplo, 89,99999 graus, tá? Que a gente não sabe nem quanto que é esse valor. Tá? E seria um valor cada vez maior. Se você entrar na calculadora científica e ver, você vê que vai ficar uma coisa absurda. E esse valor ele vai crescendo e não cresce proporcionalmente, porque a tangente de 45 graus é 1. Então, de 0 graus até 45 graus, a tangente vai variar de 0 até 1. Depois de 45 até 89 graus, ela vai dar uma variação muito maior. Então ela vai aumentando muito, né? Vai aumentando e aumentando muito, isso é fato. Nós podemos analisar isso daí
de uma forma já direta aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês a tabela. Então aqui na tabela a gente vê claramente isso, ó. Vou subir aqui os valores para vocês verem. Olha aqui, ó. Você vai ter a seguinte coisa, deixa eu dar uma limpada aqui na imagem, ó. Você vai ter a seguinte coisa, você vai ver até a terceira coluna tangente. Então aqui, olha, os valores vão vindo, vão vindo, vão vindo, até chegar em 45, que é 1. Então a tangente de 0, que está lá em cima, que eu não estou vendo, ela vai aumentando aqui até chegar a 1. Mas depois ela vai aumentando bastante, ó. 1, tal, 2, 2, 3, 3. Quando eu chegar a 89 graus, dá 57,29, que é um valor assim absurdo. Eu estou com uma calculadora aqui do lado, só para vocês terem uma noção, deixa eu voltar para cá. Ó. Só para vocês terem aí uma noção da coisa, ó, a tangente de 89 graus, olhando na tabela aqui na calculadora científica, ó, tangente de 89 graus, ela vai ser 57,3. Eu vou arredondar, tá? 57,3. Ou seja, se o ciclo trigonométrico, a gente sabe que o raio é unitário, que é 1, a distância do cruzamento lá com a tangente de 89 graus vai ser 57,3 raios. Ela vai estar bem, bem distante. Agora, vamos supor que eu colocasse 89,9, que seria aí 89 graus e 54 minutos. Vamos colocar em minutos aí. Vamos colocar em decimal, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas aqui está na notação decimal. Isso aqui seria a mesma coisa que 89 graus e 54 minutos, tá? Então, isso aqui você teria a seguinte coisa. A tangente de 89,9, ela já vai dar 572,9. Olha só. Agora você faz a tangente de 89,99. Isso aqui você vai multiplicando por 10, tá? Você vai multiplicando por 10, só para você ter essa noção, ó. 89,99 graus vai dar 5.729,6. Então, mais ou menos, você vai multiplicando isso aí por 10. Então, o que acontece? Vai aumentando, 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 e a gente não sabe, porque 89,9999 até onde? Por isso que a gente fala que esse valor tende a infinito. Mas uma coisa a gente pode afirmar, teoricamente, quando chega no 90, ela não existe. Tá? Ela não vai existir. Então, isso aí no gráfico, ele vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer aqui. Depois eu mostro bonitinho lá do GeoGebra para vocês. Eu arranjei uma reguinha de borracha, que ela não escorrega. Se eu esperar chegar no último vídeo para arranjar uma reguinha, é fogo, né? Então tá aqui, ó. Então você vai ter isso aqui, né? Esse aqui é o glorioso Y, esse aqui é o X, as abscissas e as ordenadas. A abscissa é o X, da turma da Xuxa, né? A bichicha. Então aqui eu vou marcar o π, aqui eu vou marcar o 2π, tá? E aqui eu vou marcar o menos π, para você ter noção que também tem a parte negativa. Aqui ela vem para cá, na metade é o π sobre 2, aqui na metade é o 3π sobre 2. Então a tangente, olha, eu vou fazer aqui um tracejado para ajudar a gente a trabalhar, ó, um tracejadozinho aqui, ó, só fazer um traçadinho aqui. Opa! Outro traçado aqui, ó, para vocês entenderem. Por que eu estou colocando π sobre 2 no 3π sobre 2? Adivinha? E aqui eu vou colocar um outro traçado aqui. No menos π sobre 2. Então aqui, olha, eu vou fazer a grosso modo, tá? Depois a gente vai ver com mais precisão aí, porque tem o GeoGebra. Então eu vou ter a seguinte coisa. Aqui, essa linha do X é o ciclo trigonométrico. Então o 0 é 0 radiano, π sobre 2 é 90 graus. Então, nessa parte aqui, ó, só para vocês terem noção, nessa parte de 0 até π sobre 2, aqui é 90 graus. Então aqui eu vou ter os graus. Eu vou colocar os graus e no eixo Y eu vou ter os valores da tangente. Então a tangente de 0 é 0. Daí o que acontece? Vamos colocar mais ou menos aqui como se fosse 1, tá? A tangente π sobre 4 é exatamente metade, que é 45, ó.
π sobre... Deixa eu limpar que isso aqui está muito grosso. Aqui, ó. Π sobre 4... Opa, agora também ficou fino demais, né? Aqui assim, 8,80. Π sobre 4, né, que é 45. Então, o que você vai fazer? A tangente de 45 é 1. Então, esse valor vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? E a tangente de π sobre 2, ela não existe. Então, esse valor é assim, ó, ela vai subindo devagarzinho. Aqui eu vou engrossar mais. Ela vai subindo devagarzinho até chegar aqui, ó. Tá? Ela vai subindo devagarzinho até chegar assim. Quando ela chega aqui, esses valores vão ficando assim, eles vão crescendo, 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 vão ficar rente essas linhas e vai tendendo a infinito. Só que ele nunca pode passar por aqui. Nunca pode passar por aqui. Então, no primeiro quadrante, ó, a tangente é positiva, ela começa aqui, ó, que é o 0, tá? E vai tendendo lá para cima infinito, mas nunca passa por cima do 90. Nunca passa por cima do 90. Daí lembra aqui, ó, a tangente, ó, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante é negativo. Lembra do gráfico? Ó, ela vai subindo, 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 subindo. Agora, no segundo quadrante, ela vem lá de baixo, ó. Então, o que acontece? A gente vai imaginar que por aqui, ó, tá vindo lá do infinito uma curva. Que ela vai fazendo isso aqui, até chegar aqui, ó. Até chegar na tangente de π, que é 0. Então, ela veio lá quase do infinito e passou por aqui. Daí, quando chegar aqui, ó, no terceiro quadrante, vai ser a mesma coisa. Ela vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar e vai tender lá para infinito. Mas não pode passar por aqui. Aqui é um buraco. Daí a outra lá vem lá do infinito e vem para cá. Se eu continuasse, você teria de novo uma coisa assim. Na parte negativa, dá para continuar? Dá, ó. Ela faria isso aqui, ó. Só que ela nunca passa por aqui, porque aqui também não existe, tá? Daí a história continua. Ela vai vir lá de cima do infinito, vai passar por aqui. Daí passa por aqui e desce. Então, na prática, ela vai ser dividida nesses pedaços, tá certo? Aí que você vai se tocar. Então, vamos lá ver um gráfico bem feito, que esse aqui tá feião pra caramba, né? Vamos ver aqui no suporte, faz uma oração para aparecer. Opa, apareceu. Então, vamos lá. Não, esse não pode elogiar, né? Se elogia, pronto. O troço dá pau. É o fim da linha. Aqui a gente tem que fazer isso aqui com toda a calma, tranquilidade. Aqui, ó, voltou. Então, a canetinha. Então, tá vendo aqui, ó? Tangente de 0 aqui é 0. Tangente de 30 é π sobre 3. De π sobre 4 é 1. π sobre 3 é raiz de 3. Daí ela vai fazendo o quê? Ela vai aumentando, 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 tendendo ao infinito. Ela praticamente encosta nessa linha, mas ela não pode encostar. Porque a hora que ela encostar, o que vai acontecer? Vai ser tangente de 90. E a tangente de 90 não existe. Então ela nasce aqui, vai lá para o infinito e ó, desaparece em um determinado momento. Ela vai cair lá para o infinito negativo. Olha que bonito aqui, ó. Lá no infinitão negativo. Ela sobe, 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 até chegar aqui, ó. Então, esse pedaço da tangente é o primeiro quadrante, que ela é positiva. No segundo quadrante, aqui, ó, ela é negativa, chega aqui, inicia o terceiro quadrante, positiva, sobe, então. Então, olha aqui, é filosófica a coisa, ó. Ela vem do lado do infinito negativo, sobe até chegar no 0. Daí fica positiva e vai subir até o infinito positivo. Daí, pum, desaparece, porque ela não pode passar por aqui. Que legal. Daí o que acontece no próximo aqui? Olha aqui de novo, olha que beleza. Vai do infinito negativo, passa por aqui, infinito positivo. E assim vai se repetindo eternamente, se eu puder trocar o x por todos os valores. Só não posso usar aqui valores de x. O x não pode ser π sobre 2, não pode ser 3π sobre 2, não pode ser aqui, ó, 5π sobre 2, 7π sobre 2 e assim por diante. Eu tenho uma outra figura aqui, ó, que se abrir vai ficar legal. Não abriu. Então vamos ver. Aqui, ó, essa aqui é bem legal. Então aqui, ó, nós temos aqui, agora está em verde a tangente, tá? E está aqui escrito TAN, porque esse troço é americano. Então, como se faz, nos Estados Unidos eles colocam TAN, mas o certo é TG, tá? Então, ó, primeiro quadrante, ó. Isso aqui é o primeiro quadrante, ó. Isso aqui é o primeiro quadrante. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar isso aqui. Se ele assim me... Não, faz isso comigo. Fez.
Não adianta você pedir para ele não fazer, porque ele não tem dó nem piedade, ele faz. Vamos lá. Bonitinho. Isso. Então vamos lá. Então aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, isso aqui é o primeiro quadrante. Do π sobre 2 até o π é o segundo quadrante. Do π até o 3π sobre 2 é o terceiro quadrante. Esse daqui é o quarto quadrante. E assim por diante, tá? E assim por diante. Aqui ele completa uma volta. Ele volta para o primeiro quadrante. Tá? Isso aqui volta a ser o primeiro quadrante. Inclusive ele repete, né? Aqui, se ele girasse ao contrário negativo, né? Se ele girasse negativo. Mas seria, de novo, ó, isso aqui é o quarto quadrante, porque ele está girando negativo, né? Terceiro quadrante, segundo quadrante e assim por diante. Bem legal isso aqui, né? Então, ó, o valor sai do zero, daí ele vai subindo, subindo, subindo e vai tender a infinito. Daí desmorre. Daí ele vem aqui para baixo, ó. Daí ele vem para baixo, negativo, e vai subir, tendo e vai se repetindo. Ele vai se repetindo, ele vai se repetindo, tá? Então, ó, no primeiro quadrante os valores são positivos, conforme está inclusive mostrando aqui, né, ó. Ó, no primeiro quadrante os valores são positivos, depois no segundo negativo, depois positivo, negativo, e assim vai se repetindo eternamente, né? Se eu puder substituir por todos os valores, só não pode usar quais valores para x? Ó, esse x aqui não pode ser o quê? Não pode ser π sobre 2, porque não vai existir imagem para ele. Não pode ser 3π sobre 2, porque não vai existir imagem para ele. Imagem é o valor de y. Não pode ser 5π sobre 2, esse aqui, não pode ser esse, etc. Tá certo? Então, tranquilo isso aí? Eu tenho aqui uma animação para a gente ver. Aqui a gente faz sempre uma oração, né, para torcer para esse troço funcionar. Um deles é animado, eu não sei qual deles que é, acho que é esse aqui, ó. Vamos carregar o gráfico. Muito bom. Então eu vou colocar ele aqui um pouquinho para cima. Eu achei que ele fosse animado esse gráfico, juro para vocês. Eu pensava lá que ele era animado. Vamos colocar aqui, ele é assim. Então aqui, ó. Ó, tá vendo? Você tá vendo, eu vou explicar para vocês que esse aqui ele é meio complicadinho, esse gráfico, porque ele põe esse ciclo trigonométrico para explicar. Então eu vou explicar para vocês como que é isso aí. Deixa eu ele acabar aí a marcação. Então vocês vão estar vendo a seguinte coisa, ó. Eu vou voltar para cá com a minha canetinha laser e vou jogar isso aqui um pouquinho para cima, ó. Vamos diminuir essa imagem para pôr para cá. Tem a parte negativa, mas ele não traça. Então aqui, olha, o gráfico, na realidade, você vai ter aqui, ó, esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Para você visualizar, ele colocou o ciclo trigonométrico. Então, ó, os valores do primeiro quadrante estão aqui, então ele vai mostrar esse traçado, tá? Ele vai mostrar esse traçado para vocês. Ó, então, você tem o primeiro período, o segundo período, deixa ele rodar mais aí para vocês verem. Por que ele está espaçando os pontinhos? Porque ele vai marcando a medida em grau. Então, realmente, os valores vão ficando cada vez mais distantes. Então, ele faz de propósito. Ó. Aqui, os valores são bem próximos, daí eles vão ficando bem distantes, os valores. É lógico que a gente faz os traçados também, mas ele fez isso só para vocês terem essa ilustração. Acho que agora, do quarto período, ele vai pular de novo para o primeiro. Olha lá. Então, ele está pulando. Ó. Então, aqui, ó, que vocês estão vendo, olha aqui. Então, esse é o eixo Y, esse é o eixo X. Então, ele vai aumentando até 45 graus e vai tender. Ó, não passa aqui por cima. Daí vê o lado infinito, vai subir, vai chegar no zero e vai, de novo, marcar aí. Ó. Se a gente deixar ele rodando, você vai ver sempre isso. Ó. Ele vem aqui do infinito, sobe, 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 chega no zero e depois vai lá para cima. Por que ele faz esses pontinhos assim, ele não faz esse traçado direto? Volto a repetir para vocês. Pelo seguinte, como aqui ele vai usando valores que são decimais, o que acontece? Você vai colocando esses valores, tá? E vai dando essa distância. Porque assim, a tangente aqui, quando você está próximo aqui desse cruzamento, os valores vão sendo próximos. De repente eles crescem ou diminuem muito, né? Você vai ver isso. Então aqui ele fez períodos, ó. Ele colocou primeiro período, segundo período, terceiro. Então você vai vendo que esse gráfico ele vai repetindo o formato dele.
ele vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, assim por diante, tá certo? Isso que eu estou vendo aqui agora, eu vou até parar, acho que já deu para ver bem, tá? Vou aqui parar. Vou fechar isso aqui e vou voltar para o nosso rascunho. Então aqui você vai ver a seguinte coisa, tá? Essa função que nós estamos vendo aqui, é essa função aqui, ó, f de x igual a tangente de x ou y igual a tangente de x. É de cara, se fosse negativo, se fosse menos tangente de x, ao invés dela ser uma curva assim, ela seria ao contrário, tá? Ficaria alguma coisa desse tipo. Vou mostrar para vocês. Então, a função principal é essa aqui. Pode ter variações? Pode, só que a gente não estuda essas variações, tá? Nem faz parte. Aqui ele coloca as variações para vocês. Aqui, ó. Aqui ele coloca, mais ou menos, pessoal, que nem aquele gráfico do seno e cosseno, que você tem as variações aqui, né? Deixa eu colocar minha canetinha laser aqui para vocês verem. Então aqui, ó, tá vendo? Ele coloca o formato da função tangente, só que ele põe tan, né? Porque eles chupam isso aí de coisa americana, né? Então mas deveria TG. Mas é a mesma coisa, tá? A gente vai ver assim, ó, quando o B for 1, tá? E o C também for 1. O D é 0, não aparece, o A é 0, não aparece. Então, são muitas variações. Então, esse gráfico que nós estamos vendo aqui, nesse exato momento aqui, ó, da tangente, vamos ver se ele colabora com a gente. Ó, aqui, ó. Esse gráfico, vamos voltar para lá, que a gente está vendo aqui, olha, é exatamente aquele que eu desenhei para vocês, ó. Tá? Então ele sai do 0, ó, sobe, 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 aqui é π sobre 2. E vai para infinito. Daí ele morre, porque não existe a imagem do ponto π sobre 2, tá? Ou seja, quando eu coloco x na função e vou calcular a tangente de x e coloco π sobre 2, ele vai falar que não existe. Então aqui tem um buraco, ó, tá? Daí ele morre, vai lá para o infinito negativo, sobe para cá e sobe, repete. Ele vai repetindo isso aqui, ó, infinitamente. Se eu for só que lembrando que não existe esse ponto, não existe esse, não existe esse, não existe esse, não existe esse. Esse é o ponto onde ele morre no infinito negativo e aparece no, infinito, no positivo, desculpa, no negativo. Agora, se eu trocasse, então essa função aqui que eu estou fazendo, ela é, opa, essa função aqui que eu estou colocando nesse exato momento, ela é y igual a tangente de x. E se eu quisesse escrever y igual a menos, por exemplo, a tangente de x, como que ficaria isso daí? Deixa eu até apagar isso aqui, ó. Então essa aqui, eu vou tentar fazer essa aqui, vamos ver se ele obedece. Então o b, de vez de ser 1, eu teria que colocar aqui, ó, menos 1. Ficou 0. Ele está começando a querer travar, ó. Ó, opa! Menos 1. Então, olha só o que aconteceu. Exatamente o que eu falei para vocês. Ficou ao contrário, ó. Então, de vez dele começar no 0 e crescer e ir para infinito positivo, ele começa no 0, mas vai para o infinito negativo. Depois ele vem do positivo, vai para o negativo, do positivo para o negativo. Então ele muda a lógica, tá? Quando era mais tangente, ele começava do 0 e ia lá, ó, lá para cima para o infinito positivo. Daí ele vinha do negativo, era esse sentido, ó, do positivo. Agora é o contrário. O negativo é o contrário, tá? E tem outras variações, ó. A função está escrita aqui, ó. Tá? Ela vai estar escrita aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não dá para aumentar. Eu queria até aumentar o tamanho disso aqui, que ele escreveu, mas não dá. Dá para só diminuir um pouco aqui, mas aqui vai estar escrita a função, ó. Deixa eu arrumar aqui, acabei bagunçando aqui isso aqui para mostrar para vocês. Então aqui está escrita a função, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, menos, aqui está escrito menos 1 pequenininho, mas está escrito menos 1. Vamos voltar para tangente, vamos tirar aqui o nosso negativo, é que está tocando meu relógio que está dando horário aqui. Ó, vamos colocar o B agora. Eita, vamos lá. Vamos colocar o B aqui, sendo igual, opa, a 1. Tá vendo? Então esse aqui é o nosso gráfico tangente de x.
Tá, esse daí. Agora, pode ter variações? Multiplicar por 2 essa tangente? Poderia, de vez de ser 1, ser 2, como que ficaria? Olha, ela vai ficando, cada vez que você vai multiplicando, ela vai ficando menos curva. E se você pegar valores menores que 1, ela vai ficando mais, ó. Então é isso aí que influencia. Quando você muda esse b, que é um número que multiplica diretamente a tangente, ó, ela pode ficar, ó, como ela é, mais curva e menos curva. Ficou negativo, ela já muda a posição. Positiva para esse lado, ó. Positiva, negativa. Qual que é a característica? A positiva, ela nasce no zero e vai para o infinito positivo, depois despenca. A outra é o contrário, tá certo? Então vamos deixar aqui o b igual a 1, que é o que a gente está acostumado aqui a mexer. Acostumado não, porque vocês nem viram ainda. Então b igual a 1, parou aqui, desce um pouquinho, isso aqui não é fácil, viu? Porque é tão sensível isso aí. Vou passar para vocês esse link, tá? Ou senão você pode até procurar aqui que você vai ver esse link. É que aqui é extremamente sério deixar esse B assim mesmo. Tá? Então aqui, olha, você vai ver esse link aqui, ó. Eu vou passar para vocês, mas aqui ele não está aparecendo. Não apareceu aqui. Então, vamos voltar. Olha aqui, ó. Até para quem está vendo o vídeo no YouTube e acaba não recebendo isso aqui, olha aqui o link, tá? Bem legal esse link. Procura esse cara aqui, ó. Eu conheço ele, ó, o Jorge. Ele é professor, é um cara muito bom. Então ele tem vários programas assim, várias planilhas assim que mexem com gráfico. Ó, tem aqui o índice do GeoGebra. Aqui é só você fazer as variações. Agora, pode ter variação do C aí, do arco? Pode. Daí fica bem estranho esse negócio aqui, né? Mas dá para fazer, ó. Ela vai se fazer o quê? Ela vai se deslocar, ó. Olha só. Vai ficar mais grossa, mais fina, assim. E se você mexer no D, ela sai do, de vez de ela sair do zero, ó, ela acaba saindo de outro ponto, ó. Ela vai dançando para cá e para lá, ó, ó. Então tem várias e muitas variações que a gente pode ter, mas a função tangente de x, o D é zero, não tem essa variação. Deixa eu colocar ele aqui no zero bonitinho. Vamos ver se ele chega. Ó, o D é zero. O C é 1. Deixa eu colocar aqui no D igual a 0. Parou no 0. Esse aqui é 1. Não parou no 1, maldito. Então vamos lá um pouquinho mais. 0,9. Eles devem ficar rindo, né? Eu, se eu tivesse assistindo esse troço, estava rindo, porque assim, o professor está apanhando para colocar um número aqui. É porque ele é muito sensível e eu estou usando essa caneta. Então, ó, ele já está. Essa é a função tangente, tá? Exatamente essa aqui como ela está. Então, essa é a função tangente. O resto são variações. Então, sempre que aqui, ó, sempre que aqui o A é 0, B1, C1, D é 0, você vai ter y igual a tangente de x. Essa é a função. Característica começa no 0, vai para o infinito. Pum, morreu. Vai lá para baixo. Vem do infinito negativo, lá do inferno. Epa, vai para o céu. Morreu. Vem lá do inferno, tem a vida normal, vai para o céu. Vai a vida inteira. Então ela vai se repetindo. Ela vai se repetindo. Então agora o que a gente vai fazer? Pegar os parâmetros para acabar essa matéria de uma vez, né? Então vamos aqui voltar para o nosso esqueminha e com o auxílio, vou aqui limpar as funções. Ó, o outro gráfico que eu tinha era esse daqui, ó. Então você tem aqui a coordenada para você, se você quiser anotar aqui, ó, né, da função tangente, ó, dá uma paradinha, você anota. E para o pessoal que está acompanhando, tem caso. Agora o pessoal, de repente o terceiro, ou o pessoal de fora que está olhando no YouTube, você olha aí para esse link, dá para separar a imagem e encontrar isso. Então vamos lá? Eu vou me auxiliar daquele gráfico. Então vamos colocar aqui, nós vamos trabalhar com a função tangente. Então, opa. Então vamos lá. Y igual a tangente de x. Então vamos lembrar, a gente trabalha com período, com imagem e com domínio, tá certo? Então a primeira coisa a gente viu
que o domínio. Então, quais são os valores que eu posso colocar para x? Qualquer valor real? Não. Domínio. Eu falo assim, ó, pode ser qualquer número real, só que não pode ser π sobre 2. Mas também não pode ser 3π sobre 2. Também não pode ser 5π sobre 2. Então, o que eles têm em comum, esses valores? Ó, π sobre 2, na sequência, ó, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, aqui que vocês vai tendo isso. Então você vai ver que de um para outro, ele vai estar somando π, tá? Ele vai estar, aí no caso, você vai pegar assim, ó, por exemplo, ó, π sobre 2 mais π vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π vai dar 5π sobre 2. Então o que a gente pode escrever aqui? Ele vai escrever assim, ó, domínio pode ser qualquer número real, x pertence a R, tal que você vai ter o seguinte, tá? O x ele não pode ser, então ele tem que ser diferente do π sobre 2. Tá? Ele tem que ser diferente do π sobre 2. Mas, tá? Você vai ter o seguinte, e o 3π sobre 2? E o 5π sobre 2? E o 7π sobre 2? Então eu vou falar assim, olha, mais, eu vou usar um artifício aqui, ó, kπ, tá? Então o que é esse k? O k vai ser um valor inteiro, então o k pode ser 0, o k pode ser 1, o k pode ser 2, o k pode ser 3, então seria assim, ó, não pode ser π, mas também não pode ser π sobre 2, desculpa, não pode ser π sobre 2, mas não pode ser π sobre 2 mais π, não pode ser π sobre 2 mais 2π, não pode ser π sobre 2 mais 3π, mais 4π, e assim por diante. Porque quando eu pego esse valor e somo π, eu chego nesse. Se eu somar 2π, eu vou chegar nesse. Se eu somar 3π, eu vou chegar nesse. E assim por diante. E o negativo? É só trocar o k por menos 1, por menos 2, por menos 3. Por isso que eu vou falar que esse k tem que ser um número inteiro. Se ele é um número inteiro, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, esse é o domínio. Ele fala assim, o número pode ser qualquer coisa real, desde que não seja π sobre 2, mais uma volta, mais duas voltas, mais 3 voltas, mais 4 voltas, meia volta, desculpa, né, que é π. E não pode ser o π sobre 2 menos meia volta, menos uma volta completa, menos uma volta e meia, assim por diante. Tá certo? Então aqui ele criou um artifício para poder falar que é ele e os outros. Acho que ficou fácil entender. O período é π, tá? E a imagem, aqui tem uma certa, não digo controvérsia, porque é a mesma coisa, mas existem formas diferentes às vezes de escrever. Eu normalmente escrevo como o nosso livro escreve. A imagem é reais, tá? Porque a imagem são os valores de y. Então, se você for pensar aqui no gráfico, ele vai vir aqui e vai tender infinito lá para cima. E ele vai vir do infinito lá de baixo. E quando chegar aqui, de novo, ele vai para infinito. Então, se eu olhar todos os valores aqui de y, pode ser todos. Mas eu já vi autores escreverem isso aqui, ó, tá? Eu já vi livros que escrevem assim. Ele coloca um intervalo aberto, porque o infinito nunca pode ser fechado. Então ele fala assim, ó, vem do menos infinito até o mais infinito, tá? Também eu já vi isso. Então não se espantem se vocês verem isso aqui. Nosso livro, ele coloca isso aqui, ó, do Gelson. Período é isso aqui e a imagem é isso aqui. E isso dá função y igual a tangente de x. Se tiver variações, vão ser coisas diferentes. Tá certo? Acho que o principal aqui, olha, é você entender. Deixa eu até limpar isso aqui, que ficou muita sujeira. Aqui eu vou colocar de novo depois. É você entender o lance sempre do... Ele está começando a querer travar. É você colocar o lance do domínio, né? Esse aí que é o mais difícil das pessoas às vezes entenderem. Então é lembrar que o domínio, como ele não pode ser, ó, π sobre 2, não pode ser 3π sobre 2, não pode ser 5π sobre 2, 7π sobre 2, e se eu olhar na parte negativa, tá? Pro outro lado, ó, vai ser menos π sobre 2, e assim por diante, aqui também a parte negativa, o que você vai ter? Ó, se eu pensar nesse valor aqui como referência, para cá eu somei 1π.
Para cá, eu somei 2π. Para cá, eu somei 3π. Se eu, 4π vai dar 9π sobre 2. Então eu crio isso aqui, ó. Eu falo assim, não pode ser o π sobre 2, estou repetindo, tá? Mas esse, mais uma vez, o π, duas vezes π, 4π, 5π, eu escrevo kπ, tá? Esse k pode variar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. E pode ser negativo também, porque ele é inteiro, tá bom? Então, isso aqui são as propriedades da função tangente. Então, com isso, pessoal, a gente termina as três funções, seno, cosseno e tangente. Seno e cosseno vocês viram aula passada, né? Pode ir treinando usando aqueles links lá do GeoGebra. Viram agora a tangente. É a parte principal das funções, a gente trabalha com isso, termina com isso, né? Lembrar que sempre eles vão perguntar gráfico, domínio, imagem e período. Nas funções seno e cosseno, o domínio, a imagem e o período são iguais, e na função tangente tem essa característica. No seno e cosseno, eu posso trocar o valor de x por qualquer número. Ele aceita qualquer número, o domínio é reais. Na tangente tem esse lance. Na tangente você tem que tomar cuidado, porque valores como π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 não podem existir. Então tem que ter essa observação. O período da função seno e cosseno é 2π, ele é maior. Aqui o período é π, tá? A repetição é diferente. E a imagem, aqui é a grande característica também da tangente, ela é infinita. A tangente, a gente não, os valores de y, a gente não sabe onde pode chegar, porque cada arco que você vai trocando pode dar valores muito próximos aí de um valor muito grande, infinito. Enquanto a imagem, nas funções seno e cosseno, elas ficam sempre presas naquele intervalo que vai entre -1 e 1. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí de tudo isso daí, que tenham entendido, e qualquer coisa pode entrar em contato, tá bom? Obrigado, até mais, e não deixe de ver o videozinho de finalização que eu coloquei para vocês, tá bom?